Olá pessoal, nesse tópico então, sistemas de numeração, a gente vai estudar sistemas de numeração de modo geral, falaremos sobre o nosso sistema de numeração decimal, também falaremos então sobre o principal dos sistemas de numeração a ser estudado nesse tópico, que é o sistema binário, porque o decimal a gente já conhece, também um pouquinho sobre outros sistemas de numeração, e a ideia principal é compreender a possibilidade de representar números em outros sistemas de numeração que não o decimal, além do que entender, dentro desse tópico que a gente estuda então na disciplina de informática básica, os desdobramentos do sistema binário de numeração, pelo menos em dois aspectos, pelo menos no aspecto de transmissão de dados, né? Quando a gente fala em uma internet ou uma taxa de transferência de megabits por segundo, ou mesmo no que diz respeito à composição dos tamanhos dos arquivos. Então, uma vez que nós tenhamos o sistema binário de numeração, a gente tem prefixos de ordem de grandeza diferentes dos que a gente usa no sistema decimal de numeração. Por isso que a gente vai falar em kilobytes, megabytes, gigabytes e assim por diante. Isso pega diretamente na questão dos tamanhos dos arquivos. Então a gente vai tentar esclarecer um pouquinho disso. Não só nesse vídeo, né, mas como também no outro vídeo que eu proponho, que trata da relação, também está disponível para vocês no Moodle, enfim, da relação entre os sistemas de numeração, sistema de numeração binário e tamanhos de imagens. Tá? Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o sistema decimal, a gente tem que trata-se então de um sistema de numeração posicional, onde algarismos de 0 a 9 servem para significar unidades, dezenas, centenas, milhares e assim por diante. E ele é posicional por quê? Porque ele muda de valor, né, de acordo com sua posição dentro do número. Então, em outras palavras, esse número 2 aqui, se ele não estiver então nessa segunda posição, vamos dizer assim, né, vamos chamar essa aqui de posição da primeira posição, segunda posição, terceira posição. Se ele não estiver nessa segunda posição, ele deixa de ser 20, né, para passar a ser 2, nesse caso aqui, se ele for corresponder a 2 unidades. No caso dele corresponder a 2 centenas, ele deixa de ser 20 e passa a valer 200. Né? Por isso a questão é chamada de posicional. Tá bom? Além disso, o conjunto de caracteres que compõe o sistema de numeração é chamado de base do sistema. Não necessariamente o conjunto, mas a quantidade de caracteres, de símbolos, de dígitos, né, de algarismos que compõem o sistema de numeração é chamado de base. É por isso que, uma vez que tenhamos nesse conjunto 10 algarismos, nós dizemos que o sistema decimal é, portanto, chamado de sistema com base 10. Ok? Já que trabalha com 10 caracteres distintos. Então a gente vai ver algumas características óbvias, né, e que acabam sendo relevantes no estudo de sistemas de numeração, que a gente nunca se deu conta assim no dia a dia. Um sistema de base 10, ele vai ser, qualquer sistema de numeração ele sempre tem o zero como o primeiro dos componentes. No caso do decimal, ele inicia em 0 e termina em 9. Porque se a gente for ver o número 10, ele já vai demandar dois algarismos. Né? O número 1 seguido do número 0. Né? Então, nesse caso aqui, 0 até 9. Compondo, portanto, os 10 algarismos que formam o sistema decimal de numeração. Então aqui, ó, mais uma conceituação. Ó. Cada caractere do sistema de numeração decimal possui um peso de potência no valor da base. Isso daqui eu gosto de explicar da seguinte maneira. Ele é apenas uma forma extra da gente demonstrar, nesse caso em particular, que o número 14.027, por exemplo, né, ele corresponde a ele mesmo, vamos dizer assim, né, porque é uma outra forma da gente entender como isso funciona. Nós poderíamos pegar aqui, ó, tentar de repente fazer um desenho.
fazer um desenho um pouquinho diferente aqui, ó, no Paint. Vamos pegar um outro número qualquer, ó. Vamos pegar um número... Formatar um tamanho maior. Vou pegar o número 2438. Se a gente pegar o número 2438, só para usar um outro exemplo que não seja aquele, né? E a gente colocar aqui o seguinte, ó, em cima dele, e a gente posicionar cada um desses algarismos, vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Então vamos colocar 0, 1, 2 e 3. 3, 2, 1, 0. E se a gente posicionar esses algarismos aqui, ó, da seguinte maneira, vamos dizer que então o 8 encontra-se na posição 0, o 3 encontra-se na posição 1, 4 encontra-se na posição 2, e finalmente então o 2 encontra-se na posição 3. A gente vai poder fazer o seguinte, ó, se a gente usar o seguinte processo de cálculo ou verificação, vamos dizer assim, ou compreensão, como quiserem entender, eu gosto de fazer uma setinha assim, ó. Vou pegar essa ferramenta, o Paint não é muito feito para isso não, né? Acho que vai essa aqui mesmo, então. Vou fazer uma setinha aqui. Uma setinha aqui. E agora uma para cá. Opa, essa daqui não, essa aqui vamos fazer todas até aqui mais ou menos, ó. Se a gente for ver, ó, se a gente usar o seguinte processo, eu vou pegar o número 8, algarismo do sistema decimal de numeração, vou sempre multiplicar ele, portanto, ó, vamos fazer aqui alguns xizinhos correspondendo ao sinal de multiplicação. Ou seja, se eu multiplicá-lo então pela base do meu sistema de numeração, nesse caso aqui, ó, se eu estou representando esse número no sistema decimal de numeração, que é o 2438 que a gente entende, que a gente compreende, que a gente conhece, a base desse sistema de numeração é igual a 10. Então aqui a gente podia fazer diferente, ó. Vamos colocar vezes 10 melhor colocar um x minúsculo vezes 10. Tirar fora esse aqui também. E se fizermos isso, portanto, então, para todos eles, ou seja, 8 vezes 10, né? Já vamos continuar aqui a lógica. Também vamos fazer a mesma coisa para o 3, para o 4 e para o 2. Se a gente colocar esses caras aqui, então, multiplicando pela base do nosso sistema de numeração, cada um deles elevado à potência que corresponde à posição do algarismo dentro do número. No caso do 8, se a gente pegar esse 8, então, multiplicar por 10, e esse 10 for elevado a essa potência que corresponde à posição do algarismo dentro do número, certo? É isso que nós vamos fazer agora, então, ó.
Vai dar um certo trabalho aqui de novo, né? Mas vamos colocar então o 10 elevado na potência 0. Aqui nós teríamos o 13 elevado na potência 1. O 4 elevado na potência 2. E o 3, desculpa, e o 2 elevado na, e o 10, desculpa, não é o 4 elevado na potência 2, né? É o 4 vezes 10 elevado na potência 2 e o 2 vezes 10 elevado na potência 3. Então aqui, ó, nós podemos fazer esse cálculo aqui e a gente vai ver, isso que eu costumo dizer, né, que a gente sai de uma coisa e chega nela própria. Mas o processo é importantíssimo, por isso eu estou fazendo bem devagar, porque com o sistema binário, com qualquer outro sistema de numeração, a lógica é a mesma. E isso é importante para a gente conseguir entender o processo de conversão entre esses valores, tá? Entre valores em um sistema de numeração e um valor no sistema decimal de numeração. Agora a gente pode ter o seguinte, ó, nós teríamos então, a potenciação, né? A potenciação ela tem prioridade em relação à multiplicação, então eu vou calcular primeiro quanto vale cada uma das potenciações, né? Então aqui eu teria o cálculo 8 vezes 10 na 0. Então primeiro eu vou executar 10 na 0. Qualquer número elevado na 0 é igual a 1. 1 resultante disso, portanto, vezes 8 vai me dar, vamos colocar aqui do lado, igual a 8. Certo? 10 elevado na potência 1 é igual a 10. 10 vezes 3 é igual a 30. Dez elevado ao quadrado é igual a 10 vezes o 10, né? Que é igual a 100. 100 vezes 4 é igual a 400. E 10 ao cubo é igual a 1000, né? Porque 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. 10 vezes 10 é igual a 100, 10 vezes 100 é igual a 1000. 1000 resultante da potenciação vezes 2 é igual a 2000. Então agora a gente tem aquilo que eu falei, né? Se a gente somar, portanto, tudo isso, nós teremos 2000 mais 400 mais 30 mais 8, que é igual a quê? 2438. Então é isso que eu estava dizendo para vocês, a gente volta a ter esse mesmo número, e não poderia ser diferente, no entanto, através desse processo. A gente formaliza esse processo de cálculo, esse processo é que vai ser interessante para nós depois. Vamos adiante então. Então aqui, ó, na verdade nós tínhamos então a mesma coisa, tá? Eu fiz questão de fazer com outro número, mas nós temos a mesma coisa nos nossos slides para o número 14.027, certo? Posição 0, 1, 2, 3 e 4, né? O número multiplicado pela base do sistema de numeração elevado na potência que corresponde à posição do algarismo dentro do número. Então nós temos a mesma coisa, 10.000 mais 4.000 mais 0. Aqui nós temos 0 porque nós temos na centena o número 0 multiplicado por 10 ao quadrado. Obviamente vai resultar em 0 então, né? Finalizando então com o número 14.027. Mesma coisa que a gente fez, tá? O legal então, ó, é que abstraindo um pouco, saindo um pouco, né? Fazendo um desvio assim no nosso conteúdo, é curioso, mas a gente poderia ter o nosso próprio sistema de numeração. Vocês poderiam inventar um sistema de numeração qualquer, com qualquer símbolo que vocês quisessem criar, com qualquer quantidade de elementos. Isso que é curioso. Então, no fim das contas, a gente fica pensando, né? Se eu posso ter um sistema de numeração então de base 4, ou seja, que usa somente 4 símbolos, né? O sistema binário usa somente 2, o sistema octal usa 8, o sistema hexadecimal usa 16, mas então eu não posso ter um sistema de numeração de base 11, ou seja, que usa 11 símbolos, não posso ter um sistema de numeração de base 15, que usa 15 símbolos, não posso ter um sistema de numeração de base 33, que usa 33 símbolos. A resposta é sempre sim, certo? E aí caberia uma pergunta que seria, por que então que o sistema decimal de numeração
se destacou em relação aos demais. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, o sistema decimal, a maioria dos historiadores, né, das pessoas que apontam razões para isso, explicam que a explicação a mais provável disso seja porque possuímos 10 dedos nas mãos. Isso auxilia os processos de contagem, né? Uma vez que eu passei por todos os dedos das mãos assim, e aí eu finalizei uma dezena, eu posso marcar que eu contabilizei uma dezena com uma pedrinha qualquer, né? Com algum objeto qualquer. Depois eu conto as dezenas, e aí o total de dezenas eu posso resumir isso em centenas e assim por diante. Mas isso teria uma relação com o número de dedos, né? Que a gente tem nas mãos, no caso. Essa seria a única razão. Aliás, eu li uma reportagem muito interessante esses tempos aí, que dizia a respeito a vantagens que teríamos se tivéssemos, por exemplo, em vez de um sistema de base 10, ou seja, com 10 símbolos distintos, se tivéssemos um sistema de numeração com base 12. Então a nossa contagem não seria mais de 0 a 9, vamos dizer assim, sim de 0 a 11, com 12 símbolos distintos. Vejam bem, o mais curioso ainda, né? Nós já usamos sistema de numeração de base 12, né? No nosso dia a dia, que a gente contabiliza as horas dessa maneira, certo? Mas a gente reserva esse formato de contagem, ou seja, depois no caso, a hora zero seria o equivalente ao 12, né, do nosso relógio. Imagine um relógio analógico. E depois da hora 11 viria a hora zero de novo, correspondendo à metade de um dia ou ao próximo dia. É curioso que a gente já utiliza isso, né? Só que qual a vantagem que teríamos de utilizar um sistema para cálculo, para o nosso dia a dia, para calcular transações financeiras, enfim, né, compra e venda, não só horas. E um dos argumentos interessantes é que nós teríamos uma facilidade maior de realização de cálculos. Porque se tivéssemos 12 uma base 12, né, um sistema de numeração de 12 símbolos, o número 12 ele possui mais divisores que o número 10. Então, porque o 12 é um número divisível por 1, por 2, por 3, por 4 e por 6. E por ele próprio, né? E o número 10 ele é um número divisível por 1, por 2 e por 5. Então, é difícil a gente projetar agora, teríamos que fazer aí um outro vídeo ou um outro estudo, enfim, né? Mas, de fato, o simples fato de o número 12, nesse caso, ganhar proporcionalmente um divisor a mais, isso daria uma facilidade de cálculos mentais e cálculos matemáticos, né? Isso implicaria numa mudança muito grande em toda a matemática tal qual a gente conhece com o sistema de numeração de base 10. Daria uma alteração tão grande assim que acabaria tendo, né? Isso acabaria respingando em outras áreas da matemática e de fato, conforme a argumentação, talvez facilitaria muita coisa, tá? Fechando esse parênteses então, vamos continuar aqui nessa ideia, ó, na ideia da criação então do nosso próprio sistema de numeração. Nesse caso aqui eu proponho o seguinte, eu proponho que temos então um sistema de numeração. Eu escolhi arbitrariamente, né, aleatoriamente, esses símbolos aqui. Ó. Eu escolhi o E comercial para corresponder ao zero do sistema decimal de numeração. Escolhi a letra J, podia ser qualquer outro símbolo, qualquer outro desenho, qualquer outra coisa que vocês quisessem. Escolhi a letra J para corresponder ao número 1, escolhi o símbolo do dólar para corresponder ao número 2, escolhi o símbolo de interrogação para corresponder ao número 3. Tá? Então a pergunta que eu faço para vocês de imediato é a seguinte, ó, se vocês já estão compreendendo onde que eu estou querendo chegar, que números seriam números válidos nesse sistema de numeração aqui, que eu acabei de inventar? Ou seja, os números válidos nesse sistema de numeração
seriam todo e qualquer número com uma combinação desses símbolos em particular. E comercial, J, né, dólar, etc. Então, qual é o número válido? Vou escrever aqui em cima. Ó. JJ, dólar e interrogação. Isso aqui é um número válido. 3 interrogações. Interrogação, interrogação é outro número válido. Se eu tivesse E comercial, J, outro número válido. Se eu tivesse, né, dólar, J, interrogação, E comercial, também é um número válido, e assim por diante. Então, toda e qualquer combinação, inclusive de um único símbolo, obviamente. Então, se eu tivesse um J, ele é um número válido. E a gente já sabe, inclusive, a qual valor do sistema decimal que ele corresponde. Ele corresponde ao decimal 1. Tá? Então, não necessariamente, assim como o número 4556 não possui o algarismo 8, não possui o algarismo 0, não possui o algarismo 2, no nosso sistema de numeração eu poderia ter um número somente com o mesmo algarismo repetido. Né? Ou, por exemplo, esse número aqui e a interrogação. O fato é que todos esses são números válidos, né, do nosso sistema de numeração inventado aqui agora. O que eu não posso ter, por exemplo, é esse número aqui, ó, J, E comercial, A. Porque A não é um símbolo válido nesse sistema de numeração. E aqui poderia ser qualquer outro símbolo, como por exemplo um tio, né? Não seria já um número válido. Tá? Da mesma forma que no sistema decimal de numeração, se eu quiser representar o número 3421, né, eu represento dessa maneira, mas eu não posso ter isso daqui. Ó. Isso aqui não é um número válido no sistema decimal de numeração, porque o asterisco não corresponde a nenhum dos símbolos dos algarismos válidos no sistema decimal. Tá legal? Então, vamos ver, ó. Como é que a gente faria essa conversão, ó? Vamos pegar um número qualquer aqui, ó. Vamos inventar um número qualquer, não muito difícil, tá? Pra gente não ter muito cálculo para fazer, né? Mas nós teríamos então, deixa eu ver se vale mais a pena fazer o cálculo aqui no livro. Eu acho que sim, ó. Vale mais a pena a gente fazer o cálculo até aqui mesmo no próprio bloco de notas, ó. Vou colocar aqui mais pro meio. Então, se a gente tivesse um número J, interrogação, dólar, e vamos colocar mais um aqui, ó, e um E comercial. Esse número aqui, ó, que eu inventei agora então, né, corresponderia a qual número decimal? A gente teria que fazer o mesmo método que a gente utilizou antes, ó. Como que seria feito então? Ó? Vamos colocar primeiro as posições desses algarismos dentro do número, né? Aqui nós vamos ter então posição 1, 2, 0, 1, 2, 3 e 4. A gente poderia escrever assim, ó, 4, 3, 2, 1 e 0. Correspondendo às posições. Seria mais interessante deixar isso de um tamanho menor, né? As posições dos números, mas tudo bem, aqui no bloco de notas a gente não consegue formatar. E aí agora nós teríamos o que? Para esse número aqui, nós teríamos, acho que aqui talvez a gente possa colocar embaixo, nós teríamos a seguinte sequência. Ó. Nós teríamos o E comercial multiplicado, isso aí, ó, vamos fazer 5 multiplicações, ó, multiplicado pela base do nosso sistema de numeração. Eu vou colocar aqui do lado, ó, só para ficar parecido com a forma como a gente fez antes, né? Multiplicado pela base do nosso sistema de numeração. Agora eu pergunto, no nosso sistema de numeração inventado aqui agora, qual é a base dele? A base dele é 4. Por quê? Porque ele possui 4 símbolos distintos para representar os números. Tá legal? Então a base é 4. Então eu faria sucessivas multiplicações por 4. Então eu pegaria esse E comercial, que corresponde, no caso, ao número 0. Estão vendo aqui? Ó, E comercial correspondendo ao número 0.
Então eu teria para esse caso aqui o 0 multiplicado pela 4, multiplicado por 4, elevado na potência 0, nesse caso, porque esse E comercial aqui, ele está na primeira posição desse número, posição 0, certo? Então nós teríamos aqui, ó, para o caso do E comercial, Q vale 0, uma multiplicação por 4 elevado na potência 0. O que nós teríamos nesse cálculo aqui em particular? 4 na potência 0 é igual a 1. 1 vezes 0 é igual a 0. Então essa parte aqui deu 0, para aquele primeiro caso ali, né? Vamos calcular o próximo agora, ó. O próximo é o dólar. Como é que a gente podia fazer aqui? Acho que pode ser dessa forma aqui também. Eu vou deixar escrito dessa maneira e colocando um pouquinho para a esquerda. Vai faltar os risquinhos aqui, né? A gente podia trazer um pouquinho mais para cá, ó. Um pouquinho mais para a esquerda para calcular o dólar. Acho que não vai ficar ruim não, ó. Eu vou alinhar esse valor aqui com a posição do algarismo ali em cima, só para a gente mudar daí os valores, ó. Então no caso do dólar, o dólar corresponde a qual número do sistema decimal? Corresponde ao número 2, ó. Então aqui eu já teria, no caso do dólar, o número 2 multiplicado pela base do meu sistema de numeração, que não muda, só que agora a posição do dólar dentro desse número é a posição 1. Então eu teria potência 1. Quanto me daria isso? 4 na potência 1 é igual a 4. Vezes 2, 2 vezes 4 é igual a 8. Correto? Vamos guardar aqui do lado, ó. Vamos guardar aqui do lado os valores, senão a gente vai esquecer, ó. Vamos colocar assim, ó. O E comercial. O primeiro cálculo que a gente fez deu o valor igual a 0, né? Era o valor anterior, né? Porque o E comercial valia 0. Agora a gente encontrou 8, porque depois a gente vai ter que somar isso daqui, tá? Vamos para o próximo, ó. Eu vou trazer um pouquinho mais para a esquerda agora também. O próximo é uma interrogação. A interrogação vale quanto? A interrogação vale 3. Então já vamos substituir aqui embaixo, ó. 3 vezes a base do nosso sistema de numeração. Só que essa primeira interrogação está na posição 2. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, nós teríamos 48, né? Vamos confirmar aqui, ó. Não sei se alguém está fazendo cálculo de cabeça ou não, mas 16 vezes 3 igual a 48, tá? Então encontramos uma outra parcial, um outro resultado parcial aqui, ó. Igual a 48. Vamos fazer a mesma coisa agora para a próxima interrogação. E a próxima interrogação é essa daqui, ó, que está, né, na posição 3. A interrogação a gente já viu, ela vale 3 também, né, nesse nosso sistema de numeração, corresponde ao 3 decimal. Portanto, aqui nós temos 3, multiplicando a base do sistema de numeração na potência 3, porque ele está na posição 3. Então, agora nós temos 4 ao cubo. Então, 4 vezes 4 vezes 4. Vamos fazer o cálculo aqui. 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. 64 vezes 3 vai nos dar 192. Encontramos um próximo número parcial aqui, então, né? Ou seja, igual a 192. E agora vamos para o último, então, ó. O último eu vou trazer para cá também, ó. Porque aqui vai corresponder ao número, a letra J, o símbolo J, certo? E o símbolo J no nosso sistema de numeração corresponde ao número 1, ó, do sistema decimal. Então nós teríamos o 1 multiplicado pela base do nosso sistema de numeração elevado na potência que corresponde à posição do algarismo dentro do número. Nesse caso aqui, potência 4. Nós teríamos 4 na quarta potência. Vamos fazer o cálculo aqui. 4 vezes 2, 13 e 4.
que daria 256 multiplicado por 1. Então nós teríamos 256. Então, finalmente nós encontramos o quinto parcial, né? 256. O que basta fazer agora? Somar para a gente encontrar o resultado. Então, se a gente somar aqui, ó, nós vamos ter então 256 mais 192 mais 48 mais 8. 504. Essa daqui, portanto, é a resposta. Ó. O número, vejam bem, o número J interrogação dólar e comercial do nosso sistema de numeração de base 4 corresponde ao número 504 do sistema decimal de numeração. Tá legal? Por enquanto ficamos com isso daqui, tá? Eu fiz um outro exemplo. Eu quero falar sobre algumas outras coisas, por exemplo, assim, ó, como que a gente pode rapidamente identificar se um número é par ou se um número é ímpar, né? Mas eu quero fazer isso com um sistema binário porque vai ficar um pouco mais fácil da gente compreender. Então vamos ver, ó. Eu fiz a mesma coisa aqui, ó, para um outro número que eu inventei, ó. Eu inventei o número dólar e comercial J interrogação, né? Da mesma forma, tá? Como a gente está vendo aqui, nós teríamos então esse número equivalendo ao 135 decimal, certo? Vocês vão ver que se ficou um pouquinho confuso essa ideia de criar esses símbolos, inventar um sistema de base 4, ou seja lá qual fosse a base, o binário ele é bem mais fácil de entender. Só o processo de cálculo, se vocês entenderam, já é suficiente, tá? Eu é que abri um parêntese para que vocês pudessem constatar que vocês podem inventar um sistema de numeração próprio, diferente dos demais sistemas, e funcionaria perfeitamente como o decimal. Aqui nós teríamos um outro exemplo também, né, que corresponderia ao número 44, tá? E agora a gente entra então no sistema binário de numeração. Então, o sistema binário é um sistema que utiliza apenas dois símbolos, ou algarismos, para representação, zeros e uns, o que facilita bastante, tá? Só comparando com o nosso sistema de base 4 aqui, o zero do sistema binário já corresponde ao zero do sistema decimal. E o 1 isoladamente do sistema binário, ele também é posicional, tá? Mas o 1 isoladamente do sistema binário, se tivéssemos, né, um algarismo apenas, ele corresponderia ao número 1. Então, como ele é posicional, ele tem a mesma relevância, então, a mesma característica do sistema do número 2 que foi apresentado lá no início do sistema decimal. Esse 1 aqui, ele vale 1, mas esse 1 aqui não vale 1, porque ele está numa outra posição dentro do número. É isso que eu quis dizer, né? Então, ele possui apenas dois símbolos, portanto a base dele é igual a 2. Números fracionários também podem ser representados. Então nós vamos ter a mesma coisa que temos no nosso sistema de numeração decimal, né? Uma vírgula. Obviamente, se não se fosse possível representar números fracionários, não teria como a computação existir tal qual ela existe, porque ela faz cálculos fracionários também, né? Tá bom? Qual que é a ideia agora? Ó? Então, por que isso se popularizou? Esse slide aqui, ele acaba ficando muito resumido, muito sintético. Só isso daqui, também a gente não tem como entrar, né, na disciplina de informática básica com maiores detalhamentos, em função que isso demandaria bastante tempo, né? Mas na ciência da computação, o sistema binário se popularizou porque eles podem representar, né, nesse caso em particular, dois estados distintos de algo. Isso tem uma relação imensa com características dos transistores, que inclusive foram sobre os quais, né, se foi falado já, inclusive apresentado naquele vídeo lá que vocês devem ter visto. Porque eles possuem essa característica, né? Os transistores, ora eles estão carregados, com carga, portanto, com uma certa tensão elétrica, e ora eles estão descarregados, né? Ou seja, sem carga, portanto com tensão elétrica igual a 0 volts, ou uma tensão baixa, seja lá o que for. Isso faz com que
isso faz com que seja possível representar, vamos supor, num transistor um dígito binário, né? E a combinação de milhares de transistores faz possível, então, um sistema, vamos dizer assim, de cálculos, né? Um sistema de numeração que possa representar não só números, enfim, né? Mas outras coisas também. Então, por isso que eu digo que num slide é impossível, né, a gente resumir a relação a relação que isso tem, né? Vamos dizer assim, tem ele tem uma fundamentação bem mais complexa, né? Do que poderia ser assim compreendido de uma maneira tão sucinta como é que eu estou fazendo agora. Mas se a gente tiver que fazer um exercício aí de resumir, né, a sua relação com a computação, a gente poderia resumir dessa forma. Eu tenho um outro desenho aqui. Dentro dos microprocessadores existem as chamadas portas lógicas, né, que trabalham com um ou mais sinais de saída. Na verdade, são portas lógicas porque são representações lógicas. Elas não têm esse formato. São circuitos que são gravados, circuitos digitais que são gravados dentro dos chamados circuitos integrados, né, pastilhas então de silício, e que aí se comportam dessa maneira através de pulsos elétricos, tá? Vamos ficar mais ou menos por aqui, né, nesse aspecto aí, senão para explicar melhor a gente precisaria de muito mais tempo. Voltando para o sistema binário de numeração, vejam só, a conversão, né, que a gente faz então do sistema binário para o sistema decimal é feita através de um somatório de potências de 2. A mesma coisa que a gente fez até agora. Ó. Se a gente pegar o número 1101, já vamos pegar ele aqui. Ó. Ah, não, já temos aqui, ó, ele... Já temos ele aqui aberto. Aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar a mesma estrutura e fazer agora assim, ó. 1. Vamos pegar outro número, ó. 001. Isso aí. Agora a gente não precisa desse equivalente aqui, então. E vamos fazer... Só quero tirar isso daqui para deixar mais próxima essa parte aqui. É isso que eu queria fazer. Agora ficou melhor. Bem melhor. Então, obviamente, aqui eu vou ter cálculos parciais diferentes. Espera que ele ficou na... isso aí. E aí, claro, como eu tenho 5 dígitos, a gente já pode inclusive colocar... Ah tá, já tá o quinto dígito, já tinha sido colocado aqui. Ó. Então nós temos 5 valores parciais, né, de cálculo. E vamos fazer o cálculo agora para esse número binário ali. Então vejam só. O primeiro deles equivale a esse número 1 aqui, ó. Ah, tem mais uma coisa, só que agora vai ficar meio confuso, né? A gente teria que colocar a posição desses algarismos aqui em cima. Ou seja, esse número aqui, ó, eu vou colocar na verdade aqui em cima, ó. Só para não confundir. Vou colocar assim, ó. Então nós temos aqui a posição 5, 4, 3, 2, 1. Desculpa, a posição 4, 3, 2, 1 e posição 0. Eu vou afastar um pouquinho para não parecer... Eu vou colocar um rótulo aqui também, ó. Vamos dizer assim, ó, posição. Aí, agora bem melhor. Ó. Né? E aqui é o número que a gente está querendo analisar. Então vamos ver. Ó. Esse algarismo aqui, ó, binário 1, o valor que ele possui dentro desse número seria calculado da seguinte maneira. Ó. Ele agora é o próprio número 1 multiplicado pela base do sistema de numeração na qual esse número está representado. Esse é um número binário, não é um número de base 4, portanto ele é sempre multiplicado por 2. E a posição em que esse número se encontra é a posição 0 dentro do número. Então nós teríamos aqui potência 0. Agora nós temos sucessivos cálculos exatamente assim. Multiplicados por 2 na potência 0, por 1, por 2 na potência 1, potência 2, potência 3 e potência 4. E o cálculo facilita muito porque ou é uma multiplicação por 1 ou é uma multiplicação por 0. Por 0 nem se fala então, né?
porque sempre vai dar resultado 0. Então aqui, ó, nesse caso, nós teríamos 2 na 0, que é igual a 1, multiplicado por 1. Teríamos o valor 1. Já temos um valor parcial aqui, ó, que é o 1. Certo? Vamos puxar mais para a esquerda agora para fazer o segundo cálculo. Ó. O segundo valor é igual a 0. Como eu falei para vocês, aqui a gente poderia simplesmente ignorar esse cálculo, porque qualquer multiplicação por 0 vai dar 0. Né? Mas nós teríamos, só para fazer bem certinho, pelo menos dessa vez, ó, 0 vezes 2 multiplicar, na potência 1, porque esse 0 aqui ele está na posição 1 do número, né? Então nós teríamos 2 na 1, que é igual a 2, vezes 0, que é igual a 0. Segundo parcial aqui, então, nós temos valor 0. O que acontece agora aqui, ó? Para esse 0, a mesma coisa, não é verdade? Ó, só que muda, a única coisa que muda é que a posição em que ele está é igual à posição 2. 2 na 2 é igual a 4, 4 vezes 0 é igual a 0. Para esse caso, nós também temos 0. Em resumo, quanto mais zeros nós tivermos no número, mais fácil fica a gente fazer a conversão. Né? Vamos para o próximo agora. Ó. Nós temos agora o número 1. 1 multiplicado por 2, que é a base do sistema binário. E agora a posição que esse 1 está é a posição 3. 2 ao cubo é igual a 8. 8 vezes 1 é igual a 8. Portanto, nós temos aqui o 8. E aí, finalmente, então, nós temos o último desses números, né? Ou seja, o 1, que está na posição 4. Portanto, aqui nós temos a potência 4. 2 na 4 é igual a 16. 16 vezes 1 é igual a 16. Então, esse último número parcial aqui do cálculo, que é 16, né? Agora bastaria a gente, então, somar todos eles. 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Portanto, o número 11001, e aí, claro, como se trata do sistema binário de numeração, a gente não pode dizer o número 11.001, né? A gente tem o número 11001 do sistema binário de numeração, que corresponde ao número 25 no sistema decimal de numeração. Tá legal? Vamos ver uma coisa aqui na calculadora, ó. Eu geralmente deixo para mostrar para vocês fazerem depois, mas de repente vocês podem já ir fazendo validações ao longo do vídeo, tá? Se vocês abrirem a calculadora do Windows, vocês vão ver que aqui, ó, quando a gente seleciona o tipo de calculadora programador, ele já permite então que vocês façam esses cálculos também, né? Vocês podem ver que a própria calculadora já exibe, ó, a conversão automática para o sistema hexadecimal de numeração, que a gente vai ver como funciona depois, para o sistema decimal, octal e binário. Se a gente clicar aqui, ó, em binário, vocês vão ver que apenas os dígitos 1 e 0 ficam habilitados. Né? No sistema octal, 0 a 7, ó, 0 a 7, totalizando 8 dígitos, portanto octal. Né? No decimal, 0 a 9, como a gente já conhece, e no hexadecimal, a gente utiliza para representar o número 10, como são 16 símbolos distintos, portanto de 0 a 15, convencionou-se utilizar as primeiras letras do alfabeto. Então, a letra A corresponde ao número 10, B 11, C 12, D 13, E 14 e F 15. Por isso elas ficam habilitadas. Depois a gente vai fazer uma experiência com eles também. Ó. No caso aqui, ó, vamos verificar se o número em binário 11001 corresponde de fato ao 25. A conversão ele dá de imediato aqui, ó, né? Então pode ver que o decimal vale realmente, no sistema decimal, o número 11001 vale 25. Ó. Então a nossa conversão aqui foi feita correta. Tá? Depois a gente vai fazer outras validações aqui também. Vamos voltar para o slide. Então aqui nesse exemplo, o número 11101 equivale ao número 29. Então aqui, ó, aquela pergunta que eu faço para vocês. Como que vocês mediriam olhando para esses números aqui, ó? Né? Como seriam os números ímpares do sistema binário de numeração? Seria fácil dizer isso, tá? Porque se vocês forem ver, esse primeiro dígito, ele sempre vai ser multiplicado por 2 elevado na potência 0.
Como 2 na 0 é igual a 1, eu teria ou uma multiplicação de 0 por 1 ou uma multiplicação de 1 por 1. E aí, nesse caso aqui, o que determina se o número vai ser ímpar ou não é essa soma por 1 que ele faz de acordo com a presença ou não do algarismo 1, né, no último dígito, na posição 0. Porque se vocês forem ver, todos os cálculos que vão ser feitos posteriormente são números pares. Né? Então eu vou ter sempre potências de 2. Ou eu vou somar 2, ou vou somar 4, ou vou somar 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e assim por diante. São só números pares, então eu teria sempre como resultado números pares. Então eu já sei que um número binário é ímpar se o último número for igual a 1, porque daí eu vou ter uma soma de um único número ímpar, né? Que seria, no caso, o número 1. Certo? Essa é uma constatação que a gente já pode fazer. Então aqui foi feita a conversão, né? 1101, que aí deu um número ímpar, então como a gente viu, né? No nosso caso aqui também, né? E esse número aqui equivalia ao número 29. Tá legal? Nesse caso aqui, ó, eu vou passar rapidamente, tá? Porque como a ideia é a mesma, a gente não vai ficar fazendo tantos cálculos assim. Eu vou exibir esse slide aqui um pouquinho maior. E nesse caso aqui eu estou solicitando para vocês fazerem a conversão do número 111,011 do sistema binário para o sistema decimal. Nós temos aqui a mesmíssima coisa, ó, com a única diferença de que nós temos posição 0, posição 1, posição 2, só que à direita as posições diminuem. Então, o que acontece é que as potências também vão diminuir, né? No caso ali, vão ser negativas. Então, eu vou ter aqui posição 0, aqui posição menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, se fosse o caso de ter mais dígitos. Tá? Então, a regra é a mesma. Ó. Nesse caso aqui, ó, se a gente for observar para esse algarismo aqui, eu tenho o 1, que é ele próprio, multiplicado por 2, que é a base do sistema de numeração, na potência 0, que corresponde à sua posição dentro do número, que é essa posição aqui. Ó. Então, nós vamos ter 2 na 0, que é igual a 1, multiplicado por 1, que vai nos dar 1. Próximo número, 1, que é esse número aqui, multiplicado por 2, que é a base do sistema binário, na posição 1. 2 na 1 é igual a 2, vezes 1, 2. Portanto, eu tenho o número 2. A mesma coisa vale para o número 4, agora analisando esse dígito aqui. E agora eu vou fazer esse lado aqui. Ó. É óbvio que eu podia ter feito o lado fracionário antes do outro, porque assim, no fim das contas a gente vai estar somando. Tá? O que muda agora? Ó? Se a gente for ver, não sei como é que vocês lembram disso, talvez, ó, é uma potência negativa, né? A gente tem o próprio número 0, então, portanto, multiplicado por 2, que é a base do sistema binário, na potência menos 1. Tá? Então, aqui a gente pode entender da seguinte maneira. Ó, a gente tem, pelo menos é uma das formas, né, de se compreender quando a gente faz, uma potência negativa, né? A gente teria o seguinte, ó, eu gosto de explicar pelo menos da seguinte maneira. Vou pegar isso aqui tudo de novo. Não, vou abrir um outro notepad. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Ó. Se nós temos o 2, né, elevado na potência 1, nós temos essa representação aqui. Ó. Ele equivaleria ao número 2 sabendo que o número 2 é nada mais é do que o próprio número 2 sobre 1, né? Tudo isso. Acho que aqui não, eu vou utilizar o Notepad para fazer o bloco de notas para fazer isso aqui. Ó. Apesar que os números não ficam muito bonitinhos aqui desenhados, né? Mas nós tínhamos aqui 2 na potência 1. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Ó. Se eu tivesse o número 2, até que ficou bom, ó, elevado na potência 1, isso equivaleria a dizer, equivaleria é o mesmo, né, que se fizéssemos o seguinte, ó, esse número 2 nada mais é do que 2 sobre 1. Qualquer número pode ser representado dessa maneira, né? O 8 é o número 8 sobre 1.
Isso equivaleria a gente fazer o cálculo, né, do 2 sobre 1 na potência 1. Então, nada mais é do que o próprio número, né? 2 na 1 é igual a 2 na 1 é igual a 2. E 1 elevado à potência 1 é igual a 1. Então, 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, obviamente, 2 na potência 1 é igual a 2, certo? Se a gente compreender dessa forma, a gente vai ver como é fácil de fazer as potências negativas, né? Vocês já devem saber isso, ou alguns, enfim, sabem, né? Talvez alguns não recordem. No caso do 2 na menos 1, nós teríamos o seguinte, ó. Vamos fazer o desenho aqui, o número 2. Em vez de termos, ó, a gente pode fazer a mesma lógica, ó. Em vez de termos 2 sobre 1, quando nós temos uma potência negativa, no caso aqui, no primeiro cálculo, a gente está querendo elevar na potência menos 1. Né? É a mesma coisa que se invertêssemos o numerador com o denominador, ou seja, fizéssemos, então, no caso aqui, ó, 2 na potência menos 1, agora, menos 1, né, equivale a 2 sobre 1 na potência menos 1. Que equivale agora ao inverso deles, como eu falei, né? Inverte o numerador e o denominador, ou seja, 1 sobre 2 na potência 1. Então agora o 1, que era negativo, ele passa a ser positivo. Ó. Quanto vai dar isso daqui? Ó? 1 na 1, que é igual a 1. E 2 na 1, que é igual a 2. Portanto, a gente vai ter aqui ó, 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Nesse caso, né? 0,5. Então, é por isso que a gente tem aqui o valor, ó, 2 elevado na potência menos 1, sendo igual a 0,5. Tá? Depois a gente vai fazer mais um cálculo só para fixar. Só que esse 0,5, então, ele é multiplicado por 0, que dá um resultado parcial de 0. Tá bom? Que é a mesma coisa, ó, o 2 na menos 2, 2 na menos 2 equivale a 1 meio, né, elevado ao quadrado, portanto 1 quarto. E 1 quarto, 1 sobre 4 é igual a 0,25. Só que agora é multiplicado por 1, porque a gente está calculando para esse dígito aqui, né? Portanto, 1 vezes 0,25 é igual a 0,25, que é o valor parcial. Vamos fazer o último de novo aqui, ó. Aqui nós temos esse 1 aqui, estou querendo calcular esse 1 aqui, elevado na potência menos 3, portanto, ele na verdade ele está na posição menos 3, né? Como é que ficaria então esse caso aqui, ó? Quanto que seria o 1 elevado na menos 3? Vamos fazer de novo então aqui, ó. Número 1 elevado... Ah, desculpa, não é o número 1, ó. Nós temos aqui o número 1 multiplicado pela base do sistema de numeração, que é o 2 na menos 3. Então, o que a gente quer saber, na verdade, é o 2 na menos 3, né? Ao que corresponde. Ó. Então, vejam bem. 2 na menos 3 equivale a 2 sobre 1. Isso parece um número 4, hein? Ah, tá mais ou menos bom. Equivale a 2 sobre 1. Ambos, né? Numerador e denominador. Na menos 3. Que equivale, agora eu vou inverter os dois, a 1 sobre 2 na potência 3. Agora fica fácil. 1 na 3 é igual a 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 3. E 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, o que interessa para nós é o seguinte, ó, não o resultado em fração, né? Mas sim... Vamos voltar agora para o decimal aqui, senão a gente faz os cálculos errados. Mas sim, 1 dividido por 8. Ah, tá. Aqui tem um problema, tá? Quando a calculadora está em modo programador,
eles não exibem as casas fracionárias, tá? Não sei por que eles fizeram isso. Poderiam ter resolvido isso desde as versões anteriores do Windows. A gente tem que voltar a calculadora para o formato padrão. E agora sim fazer o cálculo. Ó. 1 dividido por 8. 0,125. Ok? Então, 0,125 é 1 dividido por 8. É por isso que aqui eu tenho isso. Ó. 2 na menos 3, que é igual a 0,125, vezes 1, que é o dígito binário correspondente. Então eu tenho 0,125. Somando-se tudo isso, ó, eu chego em 7,735. Vamos ver se é verdade? Vamos ver se ele está exibindo aqui casas fracionárias nessa... Como a gente já viu, ele não está, né? Então ele não vai conseguir fazer essa conversão, tá? Vamos voltar aqui para programador. Isso faz várias versões do Windows já que ele não exibe números fracionários binários. Ó. Eu vou digitar o binário 1, 1, 1. Agora eu não tenho como colocar a vírgula. Ó. Tá vendo? Ó? Ele não sei porque eles não implementaram isso na calculadora. Ou eu não sei como usar, tá? Mas a vírgula não está aparecendo aqui, tá? Ou se eu quisesse fazer o contrário, ó, digitar um número decimal 7, ó. Não tem vírgula, né? Não estou vendo pelo menos. 7,375 não teria como, tá? Mas o cálculo está correto. Eles que falharam em não implementar isso daqui aqui. Alternância de bits. Não tem nada a ver com as outras coisas. Só se eu não soubesse onde isso seria implementado, mas não, tá? Eles não implementaram. Então, somando-se, né? Ó, 4567,375. Então, esse número aqui binário corresponderia ao decimal 7,375. Vamos adiante. Agora vamos fazer a conversão ao contrário, ó, de decimal para binário. É bem curioso, tá? Então, a gente tem aqui um algoritmo, uma regra, né? Divide-se sucessivamente o número decimal quociente por 2 até se obter um quociente igual a zero. Este último resto da divisão com quociente igual a zero, combinado com os restos inversamente das operações de divisão anteriores, formarão um número binário. Então vejam que aqui ó, é bem fácil, tá? Esse cálculo aqui, tão fácil quanto o anterior. Nós temos a seguinte situação, ó. O número 14 em decimal equivaleria ao quê? O que nós vamos fazer? Como a gente está querendo chegar no sistema binário de numeração, a gente faz sucessivas divisões por 2, porque a base do sistema binário de numeração é 2. Então eu vou pegar o número 14, 14 decimal, que a gente conhece por 14 mesmo, dividir por 2 e ver como é que a gente representa ele no sistema binário. O que eu faço? Sucessivas divisões por 2. Aqui não ficou perfeito, né? Mas aqui a gente tem aqui aquele símbolozinho da divisão. Ó. 14 dividido por 2, ele vai me dar 7. Se eu fizer o cálculo 2 vezes 7, eu tenho 14, correto? E agora basta eu fazer 14 menos 14, que vai me dar resto, portanto, da divisão igual a zero. Ele está destacado em vermelho aqui, vocês já vão saber por quê. O que eu faço? Como o meu quociente não foi igual a zero ainda, estão vendo aqui? Ó, se lembram? Dividendo, 14 é o dividendo, 2 é o divisor, quociente é igual a 7 e o resto é igual a zero, nessa primeira divisão. O meu quociente não deu igual a zero ainda, eu continuo a divisão. 7 dividido por 2. Vejam bem, da forma como a gente faz a divisão de 7 dividido por 2, ele daria resultado 3,5. Tanto é que, se nós fizermos aqui na calculadora, 7 dividido por 2, nós temos 3,5. O que nos interessa nesse primeiro cálculo é só o que vem à esquerda da vírgula, que é a parte inteira. Certo? Então, portanto, 7 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Eu não vou colocar vírgula nesse cálculo, né? Eu simplesmente vou ter que 7 menos 6 deu 1. Ou seja, resto da divisão de 7 por 2 é igual a 1. Certo? Meu quociente não é igual a zero ainda. Ó. Continua o cálculo, portanto. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é igual a 2. 3 menos 2, 1. Deu o resto 1 de novo. Meu quociente é igual a zero? Ainda não. Vou continuar fazendo a divisão. Ó. 1 dividido por 2 agora dá 0. Né? Só para quem se confunde, eu sei que alguns podem se confundir, né? Alguns entendem assim, né? O 2 cabe 0 vezes dentro do 1, né? Ou seja, não cabe. O 2 não cabe dentro do 1, por isso que dá 0, né? Ou seja, ou ainda 1 dividido por 2,
1 dividido por 2, a gente sabe que dá 0,5, né? 1 dividido por 2 dá 0,5. Parte inteira da divisão de 1 por 2 é 0. Então é o que vem aparecer aqui, né? 1 dividido por 2 dá 0. 2 vezes 0, 0. 1 menos 0 dá 1. Que é o resto da divisão, então, de 1 por 2. Sobra o próprio número 1 na divisão de 1 por 2, tá? Qual é o número 14 em decimal, portanto? Desculpa, em binário, é o inverso dos restos. O número 14 em decimal corresponde a 1, 1, 1, 0. Na ordem inversa dos restos, temos o número binário igual a 1, 1, 1, 0, que equivale a 14 em decimal. Só vamos verificar então, fazer uma última verificação então aqui na calculadora. Ó. Vamos colocar ele em programador e vamos colocar aqui o número 14 em decimal. Ó, né? Corresponde ao binário, estão vendo aqui? Ó, 1, 1, 1, 0. Certo? Vamos adiante. Ó. Então aqui, ó, de repente, se vocês quiserem fazer o cálculo manualmente, então, enfim, né, antes de ver os slides, se bem que a resposta já está aparecendo aqui embaixo, né? Eu escolhi o número 255 para que vocês vejam o seguinte, ó. Dividido por 2, ele dá 127. 2 vezes 127 é igual a 254. Sobra 1. Mais um número ímpar dividido por 2, dá 60, que dá o outro número ímpar, 63, né? Vezes 2, 126, sobra 1. Vai sobrando 1, até que a gente tenha o quociente igual a 0. E aí a gente para o cálculo no quociente igual a 0. Então, quando a gente vai ver, na ordem inversa dos restos, o número 255, ele corresponde a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, né? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aqui, na verdade, faltou 1, ó. Não está aparecendo aqui o último, ó. Faltou fazer, acho que agora apareceu, eu tinha que pressionar mais uma tecla, ó. Então, nós temos 8 dígitos binários, né? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Falando em 8 dígitos binários, nós temos, então, vamos dizer assim, convencionou-se chamar 8 dígitos binários de um byte, né? Então, cada dígito binário corresponde a um bit, mas o conjunto de 8 dígitos binários corresponde a um byte. Vamos escrever esses númerozinhos aqui, ó. Então, cada um desses dígitos binários, ó, se eu pegar aqui, ó, nós temos um bit, um bit, um bit e assim por diante, tá? Agora, o conjunto de 8 dígitos binários, no caso aqui vamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos isso aqui, correspondendo a um byte de tamanho, tá? Enquanto que cada um desses numerozinhos aqui, se nós tivéssemos aqui um 0, ou um 1, ou um 0, nós teríamos um bit. Tá legal? Aquela relação, enfim, né, os prefixos de ordem de grandeza, no caso, kilobyte, megabyte, gigabyte, a gente vai ver num outro vídeo, tá? Eu falo um pouquinho sobre escalas e a gente faz alguns exercícios até com relação a isso, tá? Então, hoje nós vamos ficar, vamos dizer assim, só com esses conceitos aqui de bit e byte, já que falamos em 8 dígitos binários antes, tá bom? Vamos adiante, então. Aqui já foi também. Tá, aqui temos uma outra conversão. Também é um outro cálculo, a gente já fez antes também, né? E chegamos então aqui, ó, no sistema hexadecimal. Então a gente vai passar pelo sistema hexadecimal. Por quê? Já vou adiantar então o próximo slide. Ó. O sistema hexadecimal, ele é um sistema que agiliza a realização de cálculos na computação. Então, a computação, os computadores utilizam o sistema hexa para fazer o cálculo e daí, se necessário for, eles convertem para binário, né? Mas ou já convertem para o próprio sistema decimal, mas ganha-se em performance. Tem algumas vantagens aí que o computador utiliza o hexadecimal também, de modo que possa fazer algum tipo de ter algum tipo de ganho. Vejam que aqui eu peguei apenas uma tela qualquer, né, de um sistema computacional aqui, enfim, no caso ele está executando um programa em linguagem assembly e vejam como as referências são dadas em valores hexadecimais, ó, porque aqui já aparecem as letras, né, que correspondem aos números 10, 11, 12, 13, 14 e 15. No caso, o sistema hexadecimal ele possui então 16 símbolos distintos, então a gente vê as referências aqui, ó, 5F, F8, o valor aqui para o registrador CS29ED, né? Então aqui nós temos, ó,
1D, F0, 8D, FF e assim por diante, tá? Só para trazer um exemplo de referência, né, de uso do sistema hexadecimal. Mas esse hexadecimal é um sistema de numeração posicional composto por 16 símbolos, o base 16, portanto, né? Seu conjunto de representação está ali, ó, de 0 a F. Muito utilizado na arquitetura de computadores, uma vez que o valor de cada dígito hexadecimal pode ser rapidamente convertido para um conjunto de 4 bits, que, concatenado com outros conjuntos, forma um número binário correspondente. Então, é bem rápido fazer a conversão, né, de hexadecimal para binário. É bem mais rápido do que fazer para decimal. Registradores internos, isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Do processador, ponteiros para endereçamentos de memória, etc. Né? São estruturas que trabalham com o sistema hexadecimal. Então, a lógica da conversão do sistema hexa é a mesma. Ó. Se a gente precisasse converter o número 2589 de decimal para hexa, nós não dividimos mais por 2 agora o 2589. Nós dividimos por 16, porque a gente está querendo chegar numa base, num sistema de numeração de base 16. Então, se eu dividir 2589 por 16, eu vou ter 161 como parte inteira. Vamos ver? (2589), quero saber a quanto corresponde em hexadecimal, né? Vou dividir por 16 então. Eu tenho 161 na parte inteira, ó. Tá vendo? 161. Agora eu vou multiplicar 161 vezes 16 e vou ter 2.576, que é o que está aqui, ó. Quando eu faço a diferença para 2.589, eu tenho qual número? Menos 2.589. Positivo no caso aqui, porque eu fiz o menor menos o maior, né? Eu tenho o número 13. Então, o número 13 que eu tenho como resto nessa subtração aqui, ó, ele vai corresponder à minha letra D no sistema hexadecimal. Vou seguir o cálculo. Ó. 161 dividido por 16 vai dar 10. 10 vezes 16, 160. 161 menos 160, 1. Já encontrei o outro resto. 10 dividido por 16 dá 0. 0 vezes 16, 0. 10 menos 0 é igual a 10. Só que o 10 no sistema hexadecimal corresponde à letra A. A resposta, portanto, é que 2589 de decimal representado no sistema hexa corresponde ao número hexadecimal A1D. Vamos ver se é verdade, então. Se eu vier para programador e digitar aqui, ó, 2589, em hexa nós teríamos o número, ó, A1D. Tá legal? E agora o contrário, ó. Como que a gente faz então para converter um número de hexadecimal para decimal? Mesma regra anterior, por isso eu não vou fazer os cálculos agora, tá? Nós temos aqui as posições então dos algarismos dentro do número, né? Nós temos aqui, ó, esse número 1, ele é multiplicado por quê? Por 16 agora, porque a base do sistema de numeração é 16. Esse número D0C0F1 está representado no sistema hexadecimal de numeração, portanto base 16. Eu vou fazer sucessivas multiplicações por 16, então, né? Vezes 16 na 0, eu tenho 16 na 0 que vale 1 vezes 1, que é igual a 1. Aqui eu tenho 16 na 1 vezes o 15, que é o valor da letra F. Então eu tenho 16 vezes 15, 240. E assim por diante, ó. 0 multiplicado por 16 ao quadrado. 12, letra C, né, multiplicado por 16 ao cubo. 0 multiplicado por 16 na 4. E o D, que é 13, multiplicado por 16 na quinta potência. Vai nos dar, então, 13.680.881. Vamos ver se é verdade? Vamos colocar aqui, então, ó, em hexadecimal. Qual o número? D0, C0, F1. Vamos ver se está certo? Ó, em decimal, 13.680.881. Bem certinho. Minha sugestão para vocês é a seguinte, ó. A gente vai... Esse exercício aqui vocês não precisam fazer, esse aqui de baixo, tá? Porque ele corresponde àquele vídeo que eu gravei já para vocês, tá? É lógico que vocês podem fazer o download, se vocês quiserem, lá do próprio YouTube, mas e instalar, executar no computador de vocês, mas o vídeo já vai estar fazendo esse exercício, tá? Que eu proponho ele, então, deve estar junto aqui no Moodle. Então basta vocês assistirem ao vídeo, se vocês quiserem, tá?
eu tenho aqui umas propostas de conversão para vocês, ó, para vocês executarem. E é claro que a gente não precisa corrigir essas conversões, porque vocês podem verificar na calculadora, como eu mostrei para vocês agora, né, para verificar se vocês fizeram as conversões corretas. O detalhe é que nós temos aqui, ó, então, binário para decimal, decimal para binário, decimal para hexa, hexa para binário. Nós temos esses dois aqui, ó, né? Agora temos um sistema de numeração que a gente não viu. Vamos ver se vocês conseguem desenvolver a mesma regra, então, né? Um sistema de base 8 para decimal e o contrário, do decimal para um sistema octal, que é o sistema de base 8. Ok? Nesse vídeo ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo complementar do sistema de numeração binária, né, sua relação com imagens ali vai complementar um pouquinho a ideia. Depois a gente fecha também, quando a gente fala sobre os prefixos de ordem de grandeza, no conteúdo sobre a arquitetura de computadores, em que a gente fala sobre então, o armazenamento, né, dos arquivos da computação por utilizar esse sistema binário de numeração e então aqueles prefixos então kilobyte, megabyte, gigabyte que são relevantes na questão do tamanho do armazenamento dos arquivos para saber, né, o que é maior, o que é menor, se é muito grande para mandar por e-mail ou não, né? Isso aí vai ser tudo complementário então depois. Nessa parte conceitual dos sistemas de numeração seria só isso daqui, tá? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.